Olá, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estejam assistindo essa gravação. Como eu havia comentado, a gente ia fazer uma espécie de um resumo e também deixar aqui algumas atividades para que vocês possam estar trabalhando em relação a componente curricular de Humanidades e Cultura. Falar um pouco dessa questão da humanidade, falar um pouquinho primeiro dessas questões relativas ao ser, né? E diante do que a gente está vivendo, eu coloquei aqui alguns aspectos para a gente analisar, né? Primeiro, né? Não há como prever o futuro, né? A gente pode planejar as ações, mas o futuro é complicado de prever. Tá aí o que aconteceu, né? Quem pensou 2020 com algum planejamento e não se ateve às transformações que isso poderia acontecer, a gente teve uma pandemia que a gente não esperava e essa pandemia colocou alguns dos nossos projetos em xeque. Mas é preciso planejar, só não se pode prever o que vai acontecer. Uma outra coisa que eu queria colocar, né, que não basta ter boas ideias, tem que ter ação. Tem muita gente que tem boas ideias, tem muita gente que está sempre com um plano novo, mas também tem muita gente que não coloca esse plano em ação. Então, se você tem uma boa ideia, procure colocar em ação. Essas são algumas referências que a gente está colocando aqui, né? Porque qual é o papel da ação? É mudar aquela realidade que você está se propondo. Então, se eu tenho uma ideia, se eu tenho uma boa ideia para mudar, mas eu não coloco em ação, a mudança não vai acontecer, né? A gente tem que correr os riscos para que a mudança venha, para que as transformações aconteçam, né? E um outro aspecto que eu queria abordar aí com relação ao ser humano, né? É que ele tem que ser inquieto. Tem um livro do Rubens Alves que diz assim, que ostra feliz não produz pérola. Ou seja, a gente precisa estar em constante, né, desafios, na luta para mudar as coisas, que a gente vai também produzir as nossas pérolas. E eu queria introduzir aqui um conceito que a gente trabalhou já nas aulas, que é o conceito de cidadania. Nós falamos sempre em duas formas de entender a cidadania. A cidadania oficial, que nós chamamos, né, até numa homenagem ao Gilberto Einstein, de cidadania de papel, que é essa cidadania de documentos que nós somos obrigados a ter para nos dar essa ideia de que a gente é brasileiro, de que a gente é cidadão de um estado, que a gente é cidadão de um município. Mas será, e essa é a pergunta que eu falava para vocês, será que basta apenas ter documentos para garantir a nossa cidadania? Durante as aulas a gente viu que não, que a cidadania é algo maior, né? A Constituição coloca alguns pontos importantes, a Constituição brasileira, alguns pontos importantes que a gente observa que eles não são de fato efetivados na prática. Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. Quantos irmãos nossos, quantos brasileiros estão sem acesso a esses direitos? Então, temos que repensar esse conceito de cidadania, temos que atuar, temos que buscar que esses direitos, principalmente os direitos sociais, eles sejam de fato efetivados no conceito de cidadania. Ok, gente? Então, esses são alguns aspectos que eu gostaria de apontar daquilo que a gente vem falando. E ontem nós conversamos muito sobre humanidade. Qual é a nossa humanidade? O que é um ser humano? Vocês abordaram muito a questão dos direitos humanos, né? Direitos humanos, não é direito humano, direitos humanos. São os direitos sociais, né? Direito à vida, direito a existir, direito a viver bem, direito ao lazer, direito a sonhar, né? A gente viu que os sonhos é o que impulsiona a nossa vida. Então, se tudo isso refere-se a humanidades, a cultura vem com um aspecto fortíssimo na realidade brasileira, que é a nossa diversidade. Nós somos um povo diverso e nós temos que fazer o quê? O que é que a gente comenta sempre? Nós não podemos julgar a cultura do outro com o olhar nosso, da nossa cultura. Existem culturas diferentes. Isso não significa dizer que a cultura é inferior ou que a cultura é superior. Ontem nós até falamos da cultura oriental com a cultura ocidental, né? E será que a oriental é melhor ou a ocidental é melhor? Não. São culturas diferentes. Cabe a cada um respeitar a cultura do outro, respeitar a cultura de um povo. Só assim a gente vai ser capaz de entender por que o outro age daquela maneira. E para fechar esse primeiro momento, diria o quê? Nós estudamos e aprendemos que cultura é um processo muito mais amplo do que se pensa, né? Cultura é um processo de aprendizagem, em que o homem vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo informações as mais diversas. E por fim,
Fica uma dica, né? Não existe pessoas sem cultura. Existem pessoas com culturas diferentes, ok? Então vamos para as atividades da próxima semana. Bom, eu pensei aqui alguma coisa assim para o pessoal da música, que é um pessoal que trabalha aí, né, alguns já trabalham na noite, alguns trabalham com música. Vocês vão formar equipes, vão escolher uma música que trata de questões sociais e antropológicas e vocês vão trabalhar essa música para apresentar no máximo 5 minutos na sala de aula, certo? Eu não vou citar a música, vocês vão escolher músicas, as mais diversas, né, em relação a essas questões sociais, as questões antropológicas, vão apresentar para todo o grupo e dizer por que essa música tem um conteúdo social, um conteúdo antropológico, ok? Então forme suas equipes, escolha as músicas e prepare a atividade. Mas aí falta o povo da educação física, né? O pessoal da licenciatura e o pessoal do bacharelado. Pensei o seguinte, né? Deixar muito aberto, porque a educação física é ampla e aí a gente tem a ideia de que a educação física pode ser, né, algo, ou né, algo importante na vida das pessoas. Essas pessoas têm que se conscientizar, têm que trabalhar, né? Nós temos que ter espaços também, e também com profissionais, não adianta ter o espaço no teu profissional. Então assim, vocês vão trabalhar a seguinte temática: educação física na sociedade atual. Como é que fica a educação física em épocas de pandemia? Como é que ficam as academias? Como é que ficam a educação física ao ar livre, as caminhadas que as pessoas fazem, às vezes sem orientação? Então, para vocês de educação física, tanto o bacharelado como a licenciatura, deverão trabalhar essa temática, educação física no contexto atual. Bom, mas a gente ainda tem os colegas de outros cursos, né? Os colegas que são de outras áreas de aprendizagem. Então, eu vou deixar uma outra temática também, se vocês não se incluírem nas equipes de educação física ou nas equipes de música. Vocês deverão trabalhar a questão o homem amazônico, ou homem amazônida, tá? Para que a gente possa... Estou deixando assim bem amplo, por quê? Porque aí vocês escolhem um aspecto dessa identidade regional, dessa identidade do norte, dessa identidade do homem da floresta, e aí vocês fazem uma pequena apresentação. Só para fechar, diria, todas essas atividades, elas devem ter no máximo 10 minutos de apresentação, certo? Que é o tempo que a gente vai ter para fazer a nossa atividade. Bom, e por fim, o que é importante para o ser humano? Vocês falaram muito na aula de ontem, eu gostei bastante, a ideia de sonhar. Agora, eu estou acrescentando a ideia de sonhar, a ideia de planejar e a ideia de ação. Quem não tem um plano, né? Coloquei aqui, ó, quem não tem um projeto de vida, quem não tem um plano, geralmente vai trabalhar no projeto de vida de outro, que tem esse plano e você vai ser só mão de obra. Então, se você quer ser algo mais, sonhe, pense, planeje e coloque em ação. Até o próximo encontro aqui nesse canal. Dizer, vocês podem também acessar outras gravações que estão lá no meu canal do YouTube, Gilmar Nascimento, ou no meu Instagram, Gilmar Nascimento. Vai ter um número que eu não tenho aqui agora, mas depois eu passo para vocês, tá bom? Mas Gilmar Nascimento e tem um número, porque sabe que tem muitos Gilmares, né? Então, gente, bom final de semana, bom trabalho. Não aglomerem, façam isso através das redes sociais, através do Meet e de outros. Façam um trabalho e dê um show na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.